Bom dia, amigos do Facebook da ISCOM Recife. Estamos aqui com vocês para mais uma transmissão ao vivo de, de um bom dia, né? E esse bom dia, ele será com as palavras do Bhagavad Gita, com as palavras de Krishna. Estamos já lendo alguns versos nessa sequência e nós já vimos que estamos no comecinho do Bhagavad Gita e ali está ocorrendo uma certa dúvida em Arjuna, que ele procura Krishna e pede para olhar os exércitos que estão ali dispostos a lutar contra ele. Na verdade, não haveria motivo para essa dúvida, porque eles já tinham acertado tudo, já estava tudo perfeitamente compreendido que a batalha ia acontecer. Então, Arjuna, ele só teria que se engajar na batalha, mas aí surge uma nuvem de dúvida. E esse momento de Arjuna, ele pede para Krishna levar a quadriga para para o meio dos exércitos, para ver com quem ele ia lutar. Ok, então vamos ler para esse bom dia, tirar as lições desse momento, né? Um momento que a gente pode estar no nosso dia a dia, numa dúvida de tomar uma decisão, né? Então, o verso que a gente vai ler é o verso 20, 21 e 22. Então vamos lá, vamos ler o sânscrito, depois a tradução e o significado de Srila Prabhupada. Verso 20. Atavyavastitam drishtva datarashtam kapi dvaija pavrite sastra sampate danu adyamya pandavaha rishikesham tadavakyam idam aha mahipate. Naquele momento, Arjuna, o filho de Pandu, sentado na quadriga que portava a bandeira estampada com o emblema de Hanuman, pegou o seu arco e preparou-se para disparar suas flechas. Ó rei, após ver os filhos de Dhritarashtra dispostos em formação militar, Arjuna dirigiu-se ao Senhor Krishna essas palavras. Significado: a batalha estava quase começando. Deduz-se que, pelo que foi dito acima, que, de certa forma, os filhos de Dhritarashtra estavam desanimados devido à inesperada formação militar dos Pandavas, que eram guiados pelas instruções diretas que o Senhor Krishna transmitiu no campo de batalha. O emblema de Hanuman na bandeira de Arjuna é outro sinal de vitória, porque Hanuman cooperou com o Senhor Rama na batalha entre Rama e Ravana, e o Senhor Rama saiu vitorioso. Agora, Rama e Hanuman estavam presentes na quadriga de Arjuna para ajudá-lo. O Senhor Krishna é o próprio Rama, e onde quer que o Senhor Rama esteja, seu servo eterno, Hanuman, e sua consorte eterna, Sita, a deusa da fortuna, estão presentes. Portanto, Arjuna não tinha nenhum motivo para temer inimigos de espécie alguma. E assim, acima de tudo, o Senhor dos sentidos, o Senhor Krishna, estava presente em pessoa para orientá-lo. Logo, Arjuna dispunha de todo bom conselho que fosse capaz de facilitar o andamento da batalha. Em tais condições auspiciosas, arranjadas pelo Senhor para seu devoto eterno, estavam os indícios de uma vitória garantida.
Então, apesar de tudo isso, Ajna ficou em dúvida e pediu para olhar os exércitos com quem ele iria lutar, né? Então é uma passagem muito interessante, né? Porque não havia motivo para Ajna ficar com essas dúvidas. Então vamos lá ao verso 21 e 22. Ajuna uvacha sanayo bayo madhye ratam tapaya meuchate uchata jadavat yat etam nirikshetham jadu kamam avastitam kaimaya sahajo jadanyam jadavyam asmin rana samudyante. Versos 21 e 22. Ajuna disse: ó infalível, por favor, coloca minha quadriga entre os dois exércitos, para que eu possa ver as pessoas aqui presentes, desejosas de lutar, e com quem devo me degladiar neste grande empreendimento bélico. Então aí Ajna pede, apesar de tudo isso, para que Krishna coloque a quadriga entre os dois exércitos. Significado: embora seja a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, por sua misericórdia imotivada, estava ocupado a serviço de seu amigo. Ele nunca fraqueja na sua afeição por seus devotos, motivo pelo qual é aqui chamado de infalível. Como quadrigário, ele tinha de cumprir as ordens de Ajna e, como ele não hesitou em tomar esta atitude, é chamado de infalível. Embora tivesse aceito a posição de cocheiro de seu devoto, sua condição suprema não se abalou. Em todas as circunstâncias, ele é a suprema personalidade de Deus, Rishikesha, o Senhor dos sentidos. A relação entre o Senhor e seu devoto é muito doce e transcendental. O servo está sempre disposto a prestar serviço ao Senhor e, da mesma forma, o Senhor sempre procura uma oportunidade de prestar serviço ao devoto. Ele sempre sente mais prazer quando seu devoto puro assume a posição privilegiada na qual lhe transmite ordens, do que quando ele mesmo tem de dar as ordens. Como ele é o amo, todos estão sob suas ordens e ninguém fica acima dele para poder lhe dar ordens. Quando, todavia, ele vê que um devoto puro transmite-lhe ordens, ele obtém prazer transcendental, embora ele seja infalivelmente o Senhor de todas, o Senhor em todas as circunstâncias. Então aqui Prabhupada está explicando porque Krishna assumiu a posição de cocheiro, né? De Ajna, né? Isso aí é um desejo de Krishna de aumentar o seu oceano de prazer. Então Krishna, ele, quando quer desfrutar, aumentar ainda mais o seu prazer, ele assume uma posição, né, em que o seu devoto puro pode lhe dar ordens. E aqui o Senhor também é descrito como infalível, porque na questão de proteger o devoto, Krishna jamais falha em nenhuma circunstância. Às vezes Krishna não se comporta como uma pessoa aparentemente moral dentro desse mundo, né? Mas quando se trata de proteger seu devoto, isso aí ele não negligencia de maneira alguma.
Como devoto puro do Senhor, Arjuna não tinha desejo de lutar com seus primos e irmãos, mas foi forçado a ir ao campo de batalha devido à obstinação de Duryodhana, que nunca se interessou por um acordo pacífico. Por isso, ele estava muito ansioso por ver quem eram as principais pessoas presentes no campo de batalha, embora estivesse fora de cogitação a reconciliação ali. Ele queria revê-los e então saber o que eles seriam capazes de fazer para deflagrar uma guerra indesejada. Jai, Hare Krishna. Então, às vezes na vida da gente, a gente se depara com momentos assim, em que fica muito difícil a vida espiritual, né? E cumprir certos deveres espirituais, né? Por causa de sentimentos materiais, né? De identificações materiais. Mas a gente deve, assim, se absorver nas instruções de Krishna para tomar a decisão perfeita. A decisão de Krishna é que nós devemos servi-lo segundo as nossas qualidades, segundo as características que nós recebemos devido ao nosso karma mesmo, né? Aí a gente tem que ocupar isso em serviço a Krishna. Então, essa é a grande lição. Aqui, quando a gente não se ocupa no serviço a Krishna, a gente fica com muitas dúvidas, né? E aqui está se descrevendo essas dúvidas de Arjuna aqui, ok? E agora vai começar Krishna, daqui a pouquinho, a dar instruções para Arjuna, que são as palavras do Bhagavad Gita. Jai Hare Krishna, vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook. Então aqui tem uma pessoa ao vivo, vendo a live, vamos ver se deixou algum comentário. Hare Krishna, é o Jai Nityananda, bom dia Jai Nityananda, Hare Krishna. Então vamos começar uma semaninha, mais um bom dia, se aproximando, né, do Janmashtami. Janmashtami está chegando aí, né? Antes do Janmashtami tem uns Ekadasi também, né? E a gente vai esquentando os motores para fazer uma super festa para o Senhor Krishna. Jai Hare Krishna. Então vamos encerrar essa live por hoje, né? Assim, cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e se preparando para entrar no campo de batalha de Kurukshetra desse dia.